Boa tarde, pessoal. Deus abençoe vocês. Queria convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, eu vou colocar aqui. Pronto. Capítulo 4, a gente tem como tema essa tarde igreja e relacionamentos. Eu queria estudar um pouco esse texto com vocês e pensar aqui de uma tese que eu vou levantar, depois que a gente pode olhar por esse texto de uma ótica talvez um pouco mais ampla. Geralmente se trabalha esse texto mesmo, nesses temas, né, de sexualidade. Ele é um texto bem clássico, quando o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é a nossa santificação e a nossa abstenção da prostituição, né? Mas geralmente se para no versículo 8. E eu percebi que os versículos de 9 a 12, eles têm... Obrigado, Barbosinha. Tu é uma bênção, cara. Os versículos de 9 a 12, eles complementam essa ideia. Complementam a temática da vida em comunhão que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui com a igreja de Tessalônica. Geralmente eu olhava esse texto como partes totalmente desconexas, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente lê a Bíblia assim, né? Vê um tema em negrito, aí vê outro tema em negrito, aí tem os capítulos, versículos, né? E parece que são temas meio que desconexos. Mas a Bíblia não tem nada desconexo na Bíblia. Toda a palavra de Deus está bem conectada, né? Especialmente uma carta. Então o apóstolo Paulo, ele está escrevendo de forma corrida essa igreja, não é capítulo e versículo, né, dividido como a gente tem hoje, muito menos esses temas em negrito como a gente tem aqui hoje, né? Então a gente vai ler, eu estou na versão NAA. Ele diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo, continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções nós demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, Deus, ele é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos,
para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra essa tarde aqui, início de noite. Amém. O tema que o apóstolo Paulo trabalha aqui mais forte é a questão da santificação. É quando na Bíblia se tem uma definição direta. Porque a vontade de Deus é essa aqui, que vocês se santifiquem. E isso significa se abster da imoralidade sexual. Aqui o apóstolo Paulo diz de forma muito clara qual a vontade de Deus e relaciona essa vontade de Deus a um ponto específico que é justamente a questão da imoralidade sexual e de todos os pecados que estão ligados a ela, até porque o apóstolo Paulo usa aqui algumas palavras diferentes para se referir a essas temáticas da sexualidade. Vocês já viram com o pastor Sévolo a questão da Imago Dei, que ele trabalhou ontem, a nossa identidade em Cristo, a santidade que Deus compartilha conosco. Nós somos santos porque Deus, Ele é santo, a nossa identidade está baseada e fundamentada nele. Ele falou agora há pouco sobre desejos e vontades, acho que deve ter lido esse texto ou não? Chegou a ler esse texto aqui? Não. Então, ótimo, maravilha. Mas falando sobre a esfera dos desejos, eu queria pensar com você o seguinte hoje, certo? Que geralmente quando se fala em pecados, ou melhor dizendo, quando se fala em sexualidade, geralmente se remete a uma intensa luta contra o pecado. Geralmente é assim, né? Lute contra o pecado, ajude o seu irmão a lutar contra o pecado. Pequeno grupo abre o coração, um está tentando ajudar o outro a lutar contra o pecado. E qual é a melhor forma da gente lutar contra o pecado da sexualidade? Qual é a melhor maneira da gente se santificar em relação a essa questão? Eu quero levantar aqui uma tese para os irmãos, baseada nesse texto, é que a nossa vida em comunidade, como igreja, e o nosso papel na sociedade são duas grandes armas que nós temos para lutar contra o pecado da impureza sexual. Ao invés de apenas travarmos lutas em nossa mente, ao invés de apenas travarmos lutas sozinho em nossa casa, ao invés apenas de estar mentalizando a luta contra o pecado, ou de estar evitando fazer isso ou fazer aquilo outro, o apóstolo Paulo nos dá dois bons caminhos, e são caminhos de Deus, aquilo que Deus nos criou para fazer aqui na terra. Deus nos criou para os relacionamentos, Deus nos criou para o trabalho e a vocação. Deus nos criou para termos mandato social, ou seja, vivermos em comunidade aqui na terra, multiplicarmos a imagem que Deus nos deu aqui na terra, e Deus nos deu um mandato cultural, ou seja, guardar e reproduzir, desenvolver o jardim de Deus e toda a criação de Deus. É o que o apóstolo Paulo faz aqui, especialmente nos versículos finais que nós lemos. Primeiro, o apóstolo Paulo exorta a igreja a viver numa contracultura em relação à sociedade, no que diz respeito à questão da depravação moral. Naquela época, o negócio era o seguinte, era o templo religioso pagão, onde havia prostituição cultural. Havia isso nas ruas da cidade. Tessalônica era uma cidade grega, era uma cidade de um porte assim grande, e naquela cidade havia vários templos que eram abertos, onde os rituais para os deuses envolvia uma prostituição sexual, uma sacerdotisa sexual. O que é interessante é que na nossa época, ou na nossa era, a prostituição saiu, entre aspas, dos grandes templos pagãos e alcançou as ruas, alcançou os grandes templos da era econômica e consumista que nós vivemos, da própria internet e das próprias ruas da cidade. A prostituição está virada, está espalhada pelo mundo. Não precisa ir mais tão longe para encontrá-la, porque ela está
dentro do nosso bolso, aqui dentro do nosso smartphone. Você pode ir ao encontro dela, você pode acessá-la pelo celular, você pode pedir também e ela chega na sua casa. É delivery. Nós vivemos numa sociedade assim. Não é diferente daquela época. O desafio é o mesmo. O desafio é aplicarmos a beleza da santidade de Deus nessa área tão importante, tão especial, que é a área dos relacionamentos e também da sociedade. O cristianismo não é uma religião, ou a fé cristã não nos ensina apenas a matar os nossos desejos. A gente precisa entender isso aqui. Que viver uma vida de santidade não é somente matar os desejos, não é somente lutar contra o pecado. Santificação tem a ver com essa dupla ação na vida da gente. Nós tiramos as roupas velhas e sujas, nós morremos para nós mesmos, mas tem um outro lado dessa moeda. Nós nos revestimos de uma nova roupagem, de uma nova roupa, de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o cristianismo, a fé cristã, não é apenas uma luta contra o desejo da sexualidade, algo assim bem religioso, bem estoico, assim bem racionalista, contra os prazeres que nós temos aqui no mundo. Na verdade, se a gente pegar uma frase do C.S. Lewis, que nos ajuda a entender isso, C.S. Lewis ele diz assim: o nosso Senhor Jesus encontra os nossos desejos, ou seja, quando Jesus olha lá dos céus para os nossos desejos, ele não vê coisas fortes demais, mas ele vê os nossos desejos demasiadamente fracos. Os nossos desejos não são assim tão fortes, mas são muito fracos. São muito michurucas, pobres, medíocres, são muito fracos. Porque a gente, em Cristo e em Deus, a gente tem coisas muito mais superiores para anelar, para desejar. C.S. Lewis diz assim: somos criaturas de coração dividido, mexendo com a bebida e o sexo e a ambição, quando nos é dada uma alegria infinita. Como uma criança que não tem inteligência, que quer continuar fazendo bolinhos de lama, porque não consegue imaginar o que significa a oferta de passar as férias à beira-mar, ele diz. Nos contentamos com muito pouco, e com muita facilidade. C.S. Lewis ajuda a gente a entender que na esfera do desejo, a grande questão não é que estamos desejando coisa demais. Mas a grande questão é que nós estamos desejando coisas de menos. Coisas muito pequenas na vida da gente. E é exatamente o que o apóstolo Paulo faz aqui, e eu quero pensar nessa transição entre a santidade e o amor fraternal e a vocação, né? Essa transição, se a gente pensasse assim num quadradinho, seria a santidade, seria aqui a questão da sexualidade, o amor fraternal e a vocação. Esse quadradinho que diz respeito à nossa vida, toda ela interligada, num centro, num mesmo eixo que é Cristo, que é o Evangelho, que é a própria palavra de Deus. Aí vê o texto comigo, por favor. Versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: progridam, simplesmente isso, ele fala, vão em frente, continuem crescendo cada vez mais, não fiquem estagnados. É o que o apóstolo Paulo diz nos versículos 1 e 2, ele diz: pedimos a vocês que da mesma forma que aprenderam de mim, a maneira de agradar a Deus, e vocês estão vivendo dessa forma, de uma forma contracultural, ou seja, a igreja em Tessalônica vivia de uma maneira contracultural à própria cidade que ela estava inserida. Então ele diz: continuem progredindo, vivam essa vida de fato que vocês estão vivendo cada vez mais profundamente. Depois, nos versos de 3 a 6, o apóstolo Paulo nos fala sobre uma vida de santificação.
versículos de 3 a 6, ele nos fala justamente aquelas expressões fortes que aparecem no texto. Ele diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso implica em cair fora da imoralidade sexual. Isso implica em cada um de vocês tomar para si uma esposa, ou, semelhantemente, um marido, no caso das mulheres aqui presentes, tomarem para si um cônjuge e possuí-lo em santificação e honra, não em paixão de luxúria, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Às vezes a Bíblia é incrivelmente prática. O apóstolo Paulo diz assim: ao invés de viverem com o coração cheio dessa luxúria, casem. Casem. Procurem um casamento. Façam um esforço para se casar em santificação e honra ao Senhor. Mas não casa para fazer sexo. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz casa para um projeto ainda maior. Mas como ele mesmo diz em 1 Coríntios, falou um pouquinho depois dessa carta, 1 Coríntios, no capítulo 7, ele diz assim: é melhor casar do que viver o quê? Quem lembra desse texto? Alguém lembra? É melhor casar do que viver? Abraçado, não. Abrasar, exatamente. É melhor casar do que viver abrasado. É melhor casar do que viver com o coração ardendo em chamas, desejando uma vida sexual ativa. É melhor casar. É prático o que a Bíblia fala para a gente. E ele diz ainda nessa parte, que ninguém vá além do que você recebeu. Ninguém vai além do que é conveniente, defraude a seu irmão nesta matéria, porque Deus é o vingador. Algumas palavras aparecem aqui no grego que são importantes. A palavra porneia, que a gente conhece essa terminologia, né, como pornô, pornografia, justamente a grafia da porneia, diz respeito a uma relação sexual ilícita. Seja ela heterossexual ou homossexual. É uma relação sexual ilícita. Aparece aqui também a palavra epitemia, que quer dizer os nossos desejos, o anseio, o desejo por aquilo que é proibido. Aparece aqui também a palavra impureza, que diz respeito aos desejos sexuais da própria luxúria, ou seja, a impureza aqui tem a ver com os desejos que nós temos por uma vida devassa, ou viver uma vida impura. Também ele diz que nós não devemos ofender nem defraudar o nosso irmão. E a ideia aqui da palavra no grego é justamente de ultrapassar os limites. Ou seja, não ultrapasse os limites, e a defraudar seria a ideia: não deseje ter mais do que o que você tem. Ser superior, exceder, ter mais, ganhar ou levar vantagem sobre outros. Ele termina dizendo: Deus é o vingador disso tudo. É por isso que a sexualidade na Bíblia é algo sério. Não é apenas isso na vida da gente. Nós temos muitas outras áreas. Nós não podemos reduzir toda a nossa existência à questão da sexualidade. Não podemos reduzir toda a nossa existência a uma sensação de orgasmo que o sexo oferece para o ser humano. Não podemos. A vida é muito mais ampla. As relações pessoais, elas são muito mais amplas. Mas na Bíblia há um trabalhar, ou melhor, na revelação de Deus, esse assunto é muito levado a sério. É tanto que o apóstolo Paulo diz: Deus é o vingador. De tudo isso, Deus é o vingador. Porque Deus não chamou a gente para viver uma vida impura. Deus chamou a gente para viver uma vida santa. Viver uma vida santa tem a ver com termos o nosso coração desejoso por coisas superiores do que o mundo oferece para a gente. Viver uma vida santa tem a ver com nos alegrarmos e enxergarmos a beleza da santidade de Deus. Talvez aqui seja um ponto importante para mim.
especialmente no que diz respeito a essa luta contra o pecado. Porque por muito tempo na minha vida cristã, a minha luta contra o pecado focava mais o pecado, a evitar o pecado, evitar o caminho do pecado. E conquanto nós tenhamos que fazer tudo isso, tem um outro lado dessa moeda que é muito importante e que eu creio ser o mais importante até, o mais valioso. É conseguirmos olhar para a beleza da santidade de Deus. É nos vislumbrarmos com a pessoa de Deus, com a graça de Deus, com o amor de Cristo que nos constrange a ponto da gente não querer mais viver para a gente mesmo, mas querer viver para Deus. Então o apóstolo Paulo diz nos versos 7 e 8, ele diz, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, e quem rejeita essas coisas, rejeita a Deus. Não está rejeitando a uma pessoa, mas se você não leva esse negócio a sério, você está indo contra o próprio Deus. Aí nós entramos nos versos 9 e 10. O apóstolo Paulo diz para a gente assim, quanto ao amor fraternal, e aqui que eu acho assim, por demais interessante, porque o apóstolo Paulo está falando de sexualidade e de repente ele fala dessa esfera de relacionamentos, da própria igreja. Esse amor fraterno que a igreja tinha, de uma forma tão profunda que a galera no final do século I dizia que a igreja cristã promovia o incesto. Você sabe o que é incesto? O incesto é o sexo entre irmãos. Uma das acusações que o Império Romano fazia para a igreja cristã no primeiro século é que ela era incestuosa. Porque o Império Romano e a cultura grega não aceitavam essa ideia do irmão amar o outro irmão. Não tem esse negócio. É a cultura dos fortes e valentes. Não tem esse negócio de amar e beijar. O ósculo santo, né? Beijar. Viver uma vida de comunhão e fraternidade. Não tem esse negócio. Mas aí o apóstolo Paulo diz, quanto ao amor fraternal, presta bem atenção. Eu não tenho nem mais o que escrever para vocês, porque vocês já foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso. Não somente com os irmãos aí, mas em toda a Macedônia. Nós pedimos a vocês que cresçam mais e mais com isso aí. Que declaração o apóstolo Paulo faz? É lindo isso aqui. Ele diz, vocês foram instruídos pelo próprio Deus, pela pregação da palavra no meio da gente e pela própria presença do Espírito no coração da gente. Tem um livro do C.S. Lewis chamado Os Quatro Amores. Quem conhece esse livro aqui? Alguém conhece esse livro? Já viu o título dele? Ele é bem legal. A leitura dele é meio cabulosa, mas ele é bem legal o livro. Os Quatro Amores, o C.S. Lewis tem uma tese que ele desenvolve falando sobre essa nossa geração que idolatra demais os sentimentos. O amor. Ele diz assim, Deus é amor, mas o amor não pode se tornar um Deus. E ele diz também assim, Deus é amor, mas no momento que o amor se tornar um Deus, ele vira um demônio. Ele joga duro. É claro que o Lewis usava uma linguagem poética, mas o que ele está dizendo é que de fato Deus é amor. Mas isso que o mundo moderno, o romantismo, colocou no século XX e XXI sobre amor, é uma idolatria. E está destruindo o coração de muita gente. É tanto que qualquer coisa ligada a amor, nós já pensamos em sexo. Na verdade, se brincar, desde a hora que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nós nos deparamos com uma sociedade totalmente sexualizada e a nossa mente vai, como uma esponja, vai atraindo e o nosso coração. Parece que tem dias que a gente lida com esse tema, às vezes o dia todo. Na TV, numa série, no celular, num site, numa conversa, na escola, na faculdade, num grupo de WhatsApp que a turma compartilha aquele negócio que não tem nada a ver. A gente lida, porque a gente vive numa sociedade assim. No livro Os Quatro Amores, o C.S. Lewis nos fala sobre 4 tipos diferentes de sentimentos. Ele chama de afetos, amizade, eros e caridade. É muito importante isso, porque o Lewis nos ajuda a lidar
com os nossos sentimentos, dizendo para a gente que nem tudo que a gente sente é eros. Ou seja, nem tudo que a gente sente, ou nem todos os sentimentos que passam por nós, tem a ver com sexo. Tem muita coisa que a gente sente que é afeto, que é amizade, que é o desejo de entregar a vida por alguém, que é muito mais do que sexo, é muito mais do que eros. Mas nós vivemos numa sociedade, o Lewis viveu isso na década de 60 na Inglaterra, vivemos numa sociedade em que nós reduzimos tudo à questão do erotismo. É tanto que a igreja liberal, que aceita a homossexualidade, os pastores e gays e pastoras lésbicas, essas igrejas aí que têm a teologia hermenêutica aberta, eles conseguem olhar para o texto bíblico de Davi e Jonatas e chega a dizer que Davi e Jonatas não eram bem amigos. Você já ouviu essa história, né? Na verdade, Davi e Jonatas tinham um caso. E outros textos bíblicos, né? Quando um amigo declara para um outro amigo um amor e eles ali fazem uma aliança. Então, Lewis, ele nos ajuda, porque tem coisas mais profundas do que apenas o sexo. A vida em comunhão, a amizade, os afetos, o desejo de fazer o melhor para o outro, de considerar o outro superior a si mesmo, de se entregar para fazer o bem para alguém que está perto da gente, de se inclinar para lavar os pés uns dos outros, de abençoar, de perdoar, de dar suporte uns aos outros, de ajudar, como a igreja em Tessalônica fazia, ajudava a igreja lá em toda a região da Macedônia, ou seja, ajudar ao corpo de Cristo, o povo de Deus, é muito mais profundo do que apenas o sexo. Mas o apóstolo Paulo termina dizendo assim, não somente a vida no corpo, na igreja, como instrumento de cura para vocês. Para a gente aprender a se relacionar com as pessoas e olhar uns para com os outros em amor, sem estar vendo o tempo todo o outro como se o outro fosse sexo. Às vezes eu tenho a impressão que a gente vive numa sociedade que nos desenhos animados, né, que tinha um personagem com muita fome, olhou para o outro e viu, sei lá, um galeto e foi lá e quis devorar o outro. A gente parece que se relaciona assim dessa forma, a tal ponto que às vezes, eu já ouvi isso na igreja, dizendo que é impossível um rapaz ter uma amizade com uma moça e uma moça ter uma amizade com um rapaz. Homem só pode ter amizade com homem e mulher só pode ter amizade com mulher. Embora o pecado seja uma realidade no nosso coração, isso é um reducionismo imenso que a palavra de Deus não nos ensina. Pelo contrário, o amor fraternal seria aqui uma boa resposta para vivermos como igreja, numa sociedade totalmente sexualizada, de uma forma contracultural. O amor e a vida comunitária seria uma boa resposta, uma resposta contracultural a essa sociedade que nós vivemos, ou melhor, seria a melhor resposta. Por último, o apóstolo Paulo diz de uma forma clara, também digo para vocês, se empenhem por viver tranquilamente, cuidem do que é de vocês, trabalhem com as próprias mãos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos que são de fora, e não venham a precisar de nada. O que o apóstolo Paulo está falando para o povo lá em Tessalonicenses é, ocupem a vida de vocês, trabalhem. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo assim, ambicionem por viver uma vida tranquila, se ocupem de seus próprios afazeres e trabalhem com as próprias mãos, como ordenamos a vocês. Tinha um probleminha acontecendo lá em Tessalônica. Ele escreveu, o apóstolo Paulo, 2 cartas, né? Primeira e segunda. Na primeira já havia esse probleminha. Na segunda, esse probleminha se intensificou. O probleminha era o seguinte, a turma que se convertia não queria mais trabalhar. Queria mais se envolver com a sociedade. E eles até diziam assim, Jesus Cristo vai voltar. Para que trabalhar?
Mas sabe o que isso estava gerando? Gerando uma cultura de fofoca, gerando uma cultura de aproveitamento uns dos outros. Não queria trabalhar, mas queria viver na casa dos outros, comendo a comida dos outros, dormindo na casa dos outros, gastando a despensa do outro e gastando também o tempo e a energia do outro. O apóstolo Paulo está dizendo a essa igreja assim: presta bem atenção, ocupa a tua vida. Ocupe com estudo, ocupe com trabalho, mas não lida com isso como uma idolatria. Não, viva tranquilamente, mas ocupe o seu coração. O negócio ficou tão sério que em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 a 12, ele diz assim: porque quando ainda convosco eu ordenei para vocês, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vocês tem pessoas que estão vivendo uma vida desordenada. Aí você pensa assim, que vida desordenada é essa? É a prostituição? Não, não era. Era gente que não estava querendo trabalhar. Não estava se esforçando para ganhar o pão de cada dia que o Senhor manda para nós na sua providência. Não queria trabalhar. Ele diz, vocês estão vivendo uma vida desordenada. E não é na prostituição. A vida desordenada é que vocês não estão trabalhando. E por causa disso, ficam se intrometendo na vida uns dos outros. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A nossa vida no mundo que nós vivemos, seja como estudantes ou como trabalhadores, porque o estudo também é um trabalho. Você está estudando para construir a sua carreira, para desenvolver boas oportunidades e ocupar algum espaço de serviço e vocação a Deus nesse mundo. É por isso que a gente estuda. Nossa vida no mercado de trabalho, na escola, na universidade, é um testemunho nesse mundo que nós vivemos. E nós podemos glorificar a Deus fazendo tudo isso, vivendo com dignidade, à vista dos de fora, de maneira que a gente não precise de nada. É o que o apóstolo Paulo diz. Não fica bisbilhotando a vida dos outros, nem com a vida tão ociosa, a ponto de aparecer tantas oportunidades para os pecados da nossa própria carne, para os vícios. Mas ocupa a tua vida de uma forma que as virtudes do Evangelho se façam práticas na sua vida, abençoe a sua vida, a sua família, os seus vizinhos, o mundo, todos que vivem ao seu redor e até mesmo a igreja. Eu estou, faz 10 minutos aqui lutando para não dizer aquela frase que é bem conhecida. E o pessoal ainda diz que é um versículo, né? Eu não sei se eu digo ou se eu não digo. O que é que você acha? Digo ou não digo, não digo ou não digo? O pessoal diz, mente vazia é o quê? E já vi muitos acampamentos assim, muitos. Dezenas de acampamentos. Inclusive o pastor Gustavo já falou isso em vários acampamentos. Porque a Bíblia diz, mente vazia é a oficina do diabo. É um adágio popular, mas tem uma parte de verdade nele. E é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vocês estão vivendo uma vida desordenada. E o problema de vocês não é sexo. O problema de vocês é que você não quer trabalhar, não quer estudar, não quer ocupar a sua vida, não quer viver uma boa vida no corpo de Cristo. Aí fica na cabeça que essa questão é o sexo. Sexo, lutar contra o sexo. Meu problema é o sexo. Eu caí hoje, caí amanhã, caí depois, caí ontem, caí antes. Vai trabalhar, estudar, se esforçar, viver a vocação no mundo, se envolver com a igreja, ocupar a sua vida. Ao invés de gastar tanto tempo no celular, bisbilhotando a vida dos outros, ao invés de gastar tanto tempo na casa dos outros, vá gastar o tempo da sua vida lutando para ter o pão na sua mesa.
para ter um bom casamento. A vida no corpo proporciona isso. Porque hoje em dia, casamento se tornou uma coisa tão complicada, até mesmo na igreja, né? Mas a Bíblia é muito clara, muito prática. Quer viver uma vida sexual, procura uma pessoa para casar. E para casar é uns R$ 280 só, lá no cartório. Não é caro não. A gente ajuda. A junta diaconal aqui da igreja vai ajudar você a casar, amém? Se precisar. R$ 280 no cartório. Não precisa daquele negócio todo, não precisa não. Dá para viver. Então, o apóstolo Paulo é muito prático e às vezes a Bíblia, a gente às vezes espera uma resposta muito complexa e a resposta é muito prática. Nessa cultura sexualizada que nós vivemos, as pessoas são cada vez mais usadas. Os relacionamentos são utilitários. O apóstolo Paulo nos chama a amarmos de fato e de verdade. No lugar de darmos tanta ênfase à sexualidade e à própria luta contra o pecado, ocupe a sua vida no corpo de Cristo e com a vocação que Deus lhe deu. Sejamos um exemplo nesse mundo, um testemunho. Deus usando a nossa vida aqui na terra em santificação e honra para o Senhor. Como diz no nosso breve catecismo de Westminster, na pergunta 35, o que é a santificação? Então ele diz, é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados, ou seja, porque nós somos renovados em Deus, nós somos habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Como Josué capítulo 3, verso 5, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Pessoal, também a gente separou uma lembrancinha para pastor Daniel, assim como pastor Sérgio. Me ajuda, Matheus, tá aqui dentro. E aproveita e traz o livro também. A gente vai sortear um livro. O nome do livro é Paixões do Coração, da editora Nutra, de John D. Street. Eu já li a primeira versão desse livro, e aí era outro nome, né? Purificando o Coração da Idolatria Sexual. E agora eles relançaram esse livro. A gente vai estar sorteando aqui para vocês. Aqui, Daniel. Bem, se alguém quiser trocar com o pastor, ficar com a lembrancinha e pegar o livro. Depois. Pastor, diz um número entre 1 e 48. Vai ser que nem caldo de cana aqui. (36). Puxa. Tá, deixa eu ver aqui quem é o número 36. Sara. Sara não tá aqui. Perdeu. Próximo. Mais um número, pastor. 20. Também não tá aqui. Lúcia Grazielli. Próximo. Letícia Samara Tavares Batinga. Tá aqui? Não. Outro número, pastor. 42. Yasmin Dias dos Santos. Pronto.
Vem cá para tirar uma foto. Boa leitura, viu? Pronto. Agora vamos para as perguntas. Pode voltar, viu, pastor? Pergunta. Então, pronto. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Pronto. Tá, primeira pergunta, a gente tem 3 perguntas aqui. E também, se alguém quiser fazer pessoalmente, tá, Cariana? Quer pessoalmente? A gente faz também. A primeira pergunta é: qual deve ser a postura de um cristão com relação a beijos no contexto de um namoro? Tenho minhas dúvidas sobre ser ou não algo bíblico. Olha, eu acho que tudo bem ter as dúvidas sobre ser ou não bíblico. Eu também acho que tenho minhas dúvidas sobre não ser bíblico, dizer uma coisa que a Bíblia não diz claramente, né? Então, a Bíblia não proíbe os beijos, né, no namoro. A Bíblia não estabelece essa questão prática. Mas a Bíblia fala sobre a questão da impureza, a questão do desejo, da defraudação, né, da ofensa. Então, acho que o casal precisa encontrar um caminho para manter o seu namoro santo, né? Esse caminho vai envolver o limite, a clareza, a boa conversa, né? Eu não tenho condição de afirmar assim, não tem problema, porque tem. Quando dá um beijo, meu amigo, o negócio bicho pega às vezes, né? Assim, começa um beijinho, demora mais um pouquinho, dá uma esquentadinha e por aí vai. Você já sabe como é. Então, assim, tem que ter limite, né? Agora, dizer assim que é pecado e que só pode namorar de corte, aí eu acho que é um pouco legalismo, né? Da parte de alguns que defendem essa tese, né? A próxima pergunta só para explicar para o pastor, né? A pastor passada teve um delay, né? A gente ia para a próxima pergunta, aí surgiam dúvidas da pergunta passada. Então, eu vou perguntar logo. Alguém tem dúvida dessa pergunta? Quer perguntar, quer tirar dúvida? Nada com você, viu, Ana? E Ana é perigosa, meu amigo. Em 5 minutos, ela me fez 220 perguntas um dia ali no hambúrguer. 5 minutos. Vamos lá. É quase um texto aqui, tá? Então vou ler bem devagar. Uma vez que o ser humano caído não entende o afastamento dele de Deus, portanto, não tendo como estabelecer um relacionamento de cuidado como conseguimos na igreja, como podemos evangelizar as pessoas no mundo com pecados sexuais? Como tratá-las? Devemos chamá-las pelo nome social, se for o caso? Rapaz, essa é uma pergunta que entra em assuntos imensos, né? É uma pergunta que abre muitas caixinhas, né? Eu acho que a gente deve tratar essas pessoas com respeito, né? Com carinho, com afeto, com acolhimento. Se for possível, uma boa conversa, o entendimento do que a Bíblia fala, com respeito, né? Eu teria dificuldade de dizer assim, chama pelo nome social, não tem problema, né? Mas eu também tenho dificuldade, às vezes, como cristão, do cristão ser chato, sabe como é? Que a pessoa, às vezes você nem chama o outro pelo nome, você diz, ei, psh, olha, psh, especialmente aqui no Pernambuco, a gente faz muito isso, né? Olha, ei, psh, bichinho, não sei o quê, papapá. E aí você descobre que o cara é João, mas quer ser chamado de Maria. E aí, em uma conversa de 10 minutos, você faz questão de dizer o cara João 45 vezes, né? Então, a gente tem que encontrar um bom caminho para alcançar o coração dessas pessoas, de forma que a gente não abra mão da verdade, né? A ponto de
reconhecer a identidade social de uma forma plena da pessoa, né? Ela é aquilo que Deus fez para ela ser. Por outro lado, não entrarmos em confronto com coisas que são secundárias. A questão principal não é que ela quer ser chamada de Maria. A questão principal é uma separação de Deus, né? Ou seja, a gente vai lidar somente com a superfície. Aí ela, não, tudo bem, eu vou me chamar de João agora. Mas continua vivendo a vida longe de Deus, não adiantou nada, entre aspas, entendeu? Então, acho que a gente precisa encontrar um bom caminho. E acho que aí vai ser uma sabedoria específica para situações específicas, né, na jornada da gente aqui. Benção. Como os pais podem construir ponte com os filhos para conversar sobre sexualidade e, ao mesmo tempo, ser contracultural? Os pais, primeiro, ensinando biblicamente, né, essa questão, abrindo o campo para a conversa, abrindo espaço para os filhos errarem também, porque às vezes os pais sufocam tanto o filho que ele veste uma capa de santidade lá com os pais e vira uma bênção, só se revela lá na frente, né? Então vai reprimindo desejos e coisas, porque uma hora volta, às vezes vem no efeito rebote, vem com tudo, né? Então, ensinando a palavra, sentando, conversando, dialogando, tendo conversas sobre esse tema quando chega na idade apropriada, né, para ter conversas sobre essa questão da sexualidade, deixar o espaço ali aberto para ter uma caminhada de amizade, né, com os filhos, para que eles sintam liberdade de chegar junto e abrir o coração, pedir ajuda, né? Eu acho que isso é um caminho importante aí nessa jornada. Dúvidas? Alguém quer perguntar? Não? Vou prosseguir aqui. Como posso ajudar um amigo que está no mesmo pecado que eu? Pergunta essa. Como eu posso ajudar um amigo que está no mesmo pecado que eu? Rapaz, depende, né? Do pecado do amigo. Eu acho que tem a ver com pecado sexual, né? Pelo contexto. Pois depende da gravidade, né? Depende da gravidade. Se esse pecado ele é mental, ele é sozinho, ele é com alguém, ele é com o próprio amigo. Quero ajudar um amigo, mas está os dois vivendo uma vida de pecado, seja hétero ou homossexual, né? Então depende, assim, existem cascas dessa laranja que a gente precisa identificar na nossa luta contra o pecado. Se a gente está falando da casca de fora ou se a gente está falando desse negócio aqui mais profundo, né? Agora, na nossa luta contra o pecado, o que eu penso aqui numa situação dessa é que, dependendo da profundidade, precisa haver alguns rompimentos, né? Por outro lado, precisa também, às vezes, a gente tirar um pouco o foco do pecado e olhar mais para a santidade de Deus. Acho que a santificação, ela tem um bom caminho quando nós enfatizamos mais a beleza da santidade de Deus, que naturalmente nos gera em nós a luta contra o pecado, do que focalizar apenas a luta contra o pecado. Né? Tem uma última pergunta aqui. Diz assim: o Senhor falou que para casar não é caro. O que o Senhor acha daquelas pessoas que esperam ter tudo pronto, casa, mobília, etc., para poder casar? Até que ponto esse planejamento é certo? Rapaz, planejamento é bom, é saudável, né? Não é errado planejar. Mas nós vivemos numa cultura assim que às vezes vai nos influenciando, né? Para casar tem que ter uma determinada renda, determinado bem de valor, tem que fazer uma festa que agrade aos convidados e não a pessoa que está casando, né? O que é mais importante no casamento é a comida, é o brownie, é o doce, é a coisa, né? A festa, né? É a decoração. E isso vai consumindo dinheiro, horrores de dinheiro e faz com que as pessoas não consigam casar. Às vezes os pais fazem pressão nesse sentido também. Mas a maioria dos pais, quando casou, não tinha nada. Tinha um colchão no chão, uma geladeira no máximo, que durou 40 anos. Né? Então, e aí quer que os filhos vivam uma outra realidade. Né?
Então, eu acho ruim quando nós cristãos absolvemos esses valores da cultura, embora não se pode casar na doideira, na loucura. Você, como homem, vai tirar a mulher da casa do pai dela, tem que assumir a responsa, né? Quando o pai vai lá no altar e entrega a filha para você, para o rapaz tem que assumir a responsa, tem que trabalhar, né? Tem que cuidar e desenvolver, ser responsável por aquela família, né? Ou seja, casamento também não é um negócio doideira, não, né? Tem um processo importante para acontecer, um amadurecimento do próprio amor, né? Como Cantares fala, não desperteis o amor até que este o queira, né? Eu acho que o próprio processo do relacionamento vai amadurecendo para esse nível de compromisso, né? Benção. Se ninguém mais quiser perguntar, a gente vai encerrar. Pronto, ok. Tá, então. Não, eu falo alto. Ah, tá bom. Não, falando sobre essa primeira pergunta, pastor, porque eu preferi esperar. Mas como orientar hoje assim os pré-adolescentes e os adolescentes no tempo certo assim de um namoro e até de como eles conseguem agir com os outros amigos que têm culturas diferentes e tal na escola, onde hoje tudo pode, beijar pode, todas essas questões assim, principalmente na escola. Excelente. Excelente pergunta. A igreja não pode entrar na esfera dos pais, né? Na casa de um só pode namorar com tal idade, na casa do outro com tal idade. A igreja orienta biblicamente, né? Mas não tem como entrar nessa esfera particular da família. Se o pai e a mãe estão autorizando o namoro, eles estão sendo responsáveis por aquilo ali. A igreja orienta e, se for o caso, uma disciplina, se for o caso no futuro, né? Houver pecados, né? Por causa daquele namoro precoce, né? Eu costumo dizer que os pais liberam as coisas, aí quando dá bronca com os filhos, ele recorre para o pastor resolver, e a igreja. Aí a gente pega em bomba, porque o negócio já está uma bagunça, né? Namoro é um processo de conhecimento para o casamento. Eu não acho que pré-adolescentes e adolescentes estão aptos para o namoro. Não acho uma boa idade para namorar. Creio que talvez o ensino médio para frente, perto do vestibular, pensando já numa vida vocacional, né? Pessoas que estão dispostas a trabalhar mesmo cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade, mais ou menos, né? Então, casei com 22, né? Então, dispostas a ralar a vida para a coisa funcionar, né? Então, o que hoje em dia parece que é o contrário. As pessoas querem viver na bênção dos pais até os 30, 40 anos e casar quando der, né? Então, é muito bom estar em casa, comidinha, cama feita, né? É, chuveiro elétrico, então a mãe esquenta a água, bota no balde, né? Para não tomar banho de água fria. É bom demais, né? Então, acho que pré-adolescente e adolescente não é uma boa idade para começar a namorar. Eu comecei a namorar cedo. Quando não era crente, me converti de 13 para 14 anos, tive experiências de namoro, de ficar, aquela coisa toda. E quando me converti, namorei também na igreja. Não tanto quanto o pastor Gustavo, mas namorei um bocado. E acho que não foi bom. Foram aprendizados na igreja, foram namoros cristãos, mas aconteceram muito cedo, né? Hoje nós educamos nossas filhas para elas pensarem em namoro mais para frente. Não por ciúme apenas. Eu vou ter ciúme delas. De fato, eu vou ter ciúme delas. Vou ficar com raiva quando chegar um marmanjo lá em casa. Vai ser complicado, né? Mas não por isso. Eu acho que tem um processo aí para acontecer. Se o namoro é preparação para o casamento, mas eu não consigo visualizar o casamento, então não é um bom momento, né? Agora, dito isso, não é regra bíblica, não é mandamento bíblico. É sabedoria que a gente vai interpretando, né? Eu recentemente casei, semana passada, um casal que namorou durante 10 anos. Começou adolescente, o namoro e tal. Chegaram virgem ao altar de Deus, né? E fiz o casamento deles, né? Ou seja, não é uma coisa aqui para a gente
É mandamento. Vai ser disciplinado o adolescente que começou a namorar, né? A gente precisa dividir essas coisas aí, né?